Quem falou que eu gosto? Um dia eu tava jogando com uma pedra de gelo. Eu não conseguia mexer direito com meus dedos. Não curto muito Toda assim, hora, não. quase que tá muito gelado meus dedos, minha mão. Mano, tô te escutando. Tá ouvindo, José? Agora sim. Ô, José, era a hora do intervalo. Você entrou na aula 10h20. Eu sei, eu fui ver. Hoje o José tá todo atrapalhado com os horários. Eu esqueci. Eu tive que começava às 10h30, como normal. Aí eu fui ver o cronograma de novo. Às 10h40 dá tempo de jogar um pouquinho de videogame. Hoje ele não entrou na aula porque ele achou que era pra entrar 8h30. E ele entrou 8h30. E era pra entrar 7 horas. Acontece, até a gente pegando, né? Hoje é o primeiro dia, todo mundo, né? Às vezes se confunde um pouquinho, mas a partir de amanhã, José, 7 horas da manhã de pé, bonitão. Quer dizer, 7 horas já começa a aula, né? Sim, é 5 para 7. Começa a aula. 7 horas já tem que estar, prontinho. José. Vocês estão bem, então, meus amores? Tudo bem, Pedro, que chegou agora o Barion? Mais ou menos. Eu tô com frio, né? Oi, Eric. Você tá bem, meu anjo? A aula vai estar já saber 10 horas, né? Eu não sei as horas de cor. Essa aula vai acabar 11h20. Essa aula termina às 11h20, isso mesmo. Bom, meus amores, então hoje a gente vai falar um pouquinho da respiração celular, que está lá na página 19. Então vamos todo mundo abrir. Vou compartilhar a página aqui com vocês. Apostila 2 ou da apostila 3, Pro? 3. Esqueçam a apostila 2 que já terminamos. Agora é a apostila 3. Oi, Júlia. Oi, Elisa. Chegaram agora. Tudo bem, amores? Página. Página 19. A nova apostila, né, Pro? É a nova. Vamos começar na... Sempre a apostila 3 agora. Estamos caminhando para a apostila 4. Não, mas nós na página 19? Sim, meu amor. Não, daqui nós pulamos capítulos. Não pulamos nada, não, José. Pulou sim, a gente pulou a 18. A gente não fez exercícios a 18. Não, o exercício, eu tô falando de explicação, não pulei nada. Os exercícios eu vou dando para casa. Uma explicação. Mas eu já expliquei sim, ó. Grande circulação e pequena circulação, eu expliquei na aula passada. Isso sim. Sim, não, Não respondi. Não, responder ninguém respondeu. Eu vou passar isso como lição de casa. Tá? Bom, então vamos lá. Oi, Sayuri, chegou agora. Você tá bem? Bom dia. Bom dia, princesa. Vamos lá. Então, a gente vai falar aí o papel do sangue na respiração. Então, antes da gente começar, a gente vai responder essa questãozinha 1 aí. Fala assim, ó. O sangue tem participação importantíssima no processo de respiração, porque ele é responsável pela troca de gases e transporte de outras substâncias por todo o corpo. Analise a tabela e responda. Então, a gente tem aí o gás oxigênio, ele é inspirado 21%, expirado 16%, dióxido de carbono 0,4% e expirado 4%, nitrogênio 78%. Por quê? O gás nitrogênio, ele entra e sai do nosso corpo sem causar absolutamente nada, nem de bom nem de ruim. É como se para o nosso organismo ele fosse imperceptível, né? O que você verifica quantas porcentagens dos principais gases componentes do ar, inspirado e expirado? O que a gente consegue notar aí? Bom dia, Pro Paula. É o Miguel aqui falando. Miguel. Vou ligar até minha câmera, peraí, pra mostrar que eu não tô com cara de sono hoje, tá? Deixa eu ver aqui, que eu vou até sair daqui para olhar bem para sua cara. Deixa eu ver. Tá com uma cara linda, como sempre. Ô, Pro, é que eu tava tomando café e aí eu esqueci da hora.
Aí eu só entrei agora. Essa Aí, é a página 19. mas vocês fizeram alguma antes ou não? Não, vamos fazer agora. Tá, beleza. Peraí, deixa eu chamar aqui. Mas a gente não tinha feito a página 18. A gente não respondeu, mas eu já expliquei. A Tá. página Então 18, não tem problema não ter feito? Não que não tenha problema. É que eu vou mandar hoje para casa essa página, Ah, tá. tá? Depois da aula eu vou colocar lá no Teams como lição de casa, tá bom? Aí vocês depois me mandam só uma foto dessa lição e das que a gente fizer agora, tá? Aconteceu um erro aqui. Aconteceu o quê? Um erro. Fui passar Erro? com gel e derrubei álcool gel na apostila. Ah, não tem problema, só passar um papelzinho aí. Mas tipo assim... Vai duas páginas aí, frente e atrás com álcool gel, mas o resto tá assim. Então vamos lá, vamos responder aí a um. A gente percebe o quê, né? Que uma parte do oxigênio que entra no corpo não é eliminada, certo? Ó, entrou 21, né? E eliminado 16. Já no dióxido de carbono, o que a gente percebe? A quantidade de expirado, do que é jogado para fora, é maior do que é inspirado na nossa respiração. Então, eu vou colocar aqui no bate-papo para vocês completarem aí, tá bom? Eu posso escrever de caneta? Não sei onde foi parar meu lápis. Pode, porque você vai copiar aqui da minha resposta, aí não vai ter como errar. Só te levar. Dióxido de carbono. Pronto. José, desliga aí o microfone. Seu irmão tá inspirado hoje. Aham, não me diga, mas ele fica quieto. Eu vou desligar aqui, desculpa, Pro. Não tem problema. Desculpa, Pro. Imagina. Porque o meu irmão tá jogando videogame e o jogo dele, cada um tem o seu jogo. Aí o jogo dele tá falando e gritando assim, jogando de PS4. Fique em paz, não tem problema. Aí meu pai e minha mãe saíram pra reserva do banco. Aí é você que tá com ele. Enquanto vocês copiam, eu só vou pôr aqui a presença, tá? Então, Arthur, Elisa. O Enzo tá aqui, gente? Não, né? Eu acho que não, Bro, porque ele não participou de nenhuma aula hoje. Nossa, mas ele tem faltado todas as minhas aulas. Felipe, José, Júlia. Lorena tá aqui? Não, também, né? Acho que não. Oi, Pro. Não, tá sim. Tá sim. Oi, linda. Eu vi agora. Desculpa. Oi. Manuela, Maria Eduarda. Maria Helena, tá? Tá. Miguel, Natália, Pedro, Rafa, Samuel, Sayuri. Eu tô conseguindo ver o chat. Vocês podem mandar pro meu grupo a resposta para eu ver. Ô, José, vai copiando aí. A resposta é uma parte... Pedro, não dá para narrar a resposta inteira, né? Mas por que você não consegue ver, José? José. Se eu tirar foto pro meu, ele tá tipo carregando, ficando girando no computador, entendeu? Ô, José, então entra pelo celular. Então, isso que eu tô pedindo pelo celular, tipo.
Não, Mandei lá no grupo, José. Ó, o Miguel já mandou no grupo. Olha aí, pronto. Aí, mandaram já. Miguel. Por sinal, chegou que a gente ouviu até o barulhinho, né? Então tá, então coloca aí só o seu no mudo para não ficar saindo som aqui, por favor. Isso, valeu. Ó, quem terminou, só levanta a mãozinha assim, ó, para eu saber, para eu poder continuar a matéria, tá bom? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre a respiração celular. Vocês estão com a mão congelada? Porque tá até doendo meus dedinhos de congelado. Não. Não, mas não tá O não. meu tá. Nossa, gente. Vou até sentar em cima da minha mão aqui para ver se ela esquenta. Tá Eu já muito frio. Tá muito frio. Ai. Eu adoro calor, sol. Eu só gosto do frio por Eu prefiro no frio, por causa que no calor eu passo mal. Passa mal? Passo. A pressão cai, é isso? Não é exatamente, é que o calor me deixa tonto, me deixa... É que na verdade, né, gente? O calor tem a sua parte. Tem, sim, claro que tudo tem. Só parte Tudo que é em excesso é ruim, né? Muito calor também é ruim, muito frio também é ruim. Eu A gente gosta prefiro do quando a clima gente não tropical. estava dentro de casa, pronto. Oi? Então, Não entendi. eu prefiro quando a gente não estava dentro de casa. Tem essa opção? Ah, eu também preferia, viu, Duda? Mas eu tô achando que a gente volta em outubro, Imagina viu? a gente no passeio da escola. Ah, esse ano não vai nem eu falar não pra acho que eu vou ter outubro. Acho que eu vou ter só Minha no mãe que disse vem. que se voltasse em outubro, ela não ia me levar, não. A gente é? lindo. Eu acho que eu também não. Também não. O Miguel tá lá mal comendo enquanto a gente tá reclamando. Filha, o Miguel, ele tem uma anaconda na barriga. Eu não sei como ele é magrinho desse jeito. Pronto, eu passei o bicho, uma aula comendo panqueca. o bicho come. Porque ele falou que ele se atrasou para a aula porque ele estava comendo. Agora ele tá comendo. Mas ele continua comendo, entendeu? A vida dele comigo. Exato. Tem Banana. que ficar forte, né, Miguel? Tá certo. Pro, resumindo a vida do Miguel, comer. Banana. É a única Ele coisa. faz assim, ó. Como, durmo, Ô, gente, mas vamos falar a verdade, é uma delícia comer, não é? Muito bem. Ai, gente, eu adoro. Coisa que eu acho Mão, mas eu já acabei, porque duas senão coisas que eu acho melhor do que comer. Jogar e dormir. Vamos lá, então, que eu vou explicar um pouquinho sobre a respiração celular que está lá na página 19, tá bom? Eu vou explicando e depois eu vou falando para vocês virarem a página e a gente vai completando aí. Então, o sangue, ele é um dos principais componentes para que ocorra a respiração, porque é ele que é responsável pela troca gasosa. Então, chega lá no pulmão, ocorre a troca gasosa entre o pulmão e o sangue, né? E o sangue se incumbe de levar o oxigênio para todo o corpo e de pegar o gás carbônico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, né? Então, a respiração celular, ela ocorre para que o oxigênio seja levado para todas as células do nosso corpo pelo sangue e fazendo o caminho contrário, levando os gases que são tóxicos, que é o dióxido de carbono e o gás carbônico, para o pulmão para ser eliminado. Quem é responsável por esse processo de respiração celular é a hemoglobina, né? E ela também é responsável pela coloração vermelha do nosso sangue. Ela é encontrada, essa hemoglobina, nos glóbulos vermelhos, também podem ser chamados de hemácias, que estão lá no nosso sangue. Quando o sangue ele chega lá nos alvéolos pulmonares, que ficam lá nos pulmões, né, e recebe o oxigênio, a hemoglobina do sangue, essa hemoglobina, a gente não pode esquecer que ela fica nas hemácias, tá bom? Essa hemoglobina, ela reage com o oxigênio e forma uma substância que chama oxihemoglobina, que é o oxigênio juntamente com hemoglobina. Esse sangue, a gente não pode esquecer que é o sangue
arterial, porque o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Conforme esse sangue ele vai ser distribuído, a oxihemoglobina vai se transformando em hemoglobina novamente, liberando oxigênio. Quando a hemoglobina se junta com dióxido de carbono no sangue, que aí a gente tem lá, né, que fica no sangue venoso, né, a gente chama de carbohemoglobina, que é quando os alvéolos, quando chega lá nos alvéolos pulmonares, onde ela vai ser liberada pelo ar dos pulmões, ela vai se transformando novamente em hemoglobina. Essas reações entre os gases e hemoglobina, a gente chama de hematose. Deixa eu ver onde está essa parte aqui, ó. A parte que dá hematose já está na página 20, se vocês quiserem dar lá uma olhadinha. Então, eu tenho que ter lá na minha cabeça, oxigênio com hemoglobina, forma-se a oxihemoglobina. Dióxido de carbono com hemoglobina, forma-se a carbohemoglobina. E essas reações, né, entre os gases e hemoglobina, a gente tem que gravar, que chama-se hematose, que é isso aqui, tá aqui, ó, na outra página. Tá? Pra Paula, eu tenho uma dúvida, só que não é sobre a eleição, que eu fiquei curiosa. Qual parte do corpo, qual célula é responsável por fazer a gente ou sentir calor ou a gente sentir frio? Então, na verdade, a gente tem as glândulas sudoríparas do nosso corpo, que é responsável pela produção do suor, né? Mas isso da gente sentir calor e frio, a gente vai aprender isso um pouquinho em física, que eu acredito que seja lá para o 8º, 9º ano. Que, na verdade, o calor ou frio é o quê? É quando a temperatura do nosso corpo sobe muito ou cai. Então, não são as células, né, que são responsáveis. É a agitação das células que são responsáveis pelo calor ou pelo frio. Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que o frio é psicológico. Aí eu queria saber se é ou não. Não é psicológico, não. É a temperatura de fora do nosso corpo. A gente vai aprender o ano que vem que nós somos seres homeotérmicos. O que é isso? A temperatura do nosso corpo não varia com a do ambiente. A temperatura do nosso corpo, ela gira em média de 36 graus Celsius. Então, quando a temperatura externa está mais baixa, a gente tende a sentir frio. Por que a gente coloca a blusa de frio? Para evitar que o calor do nosso corpo saia para o ambiente e a gente se sinta mais quentinho. Então, assim, não é que a blusa esquenta a gente, não. A blusa, ela forma como se fosse um isolamento no nosso corpo, impedindo que o calor do nosso corpo saia para o meio externo. Entendeu? Entendi. Então, é por isso que a gente passa a não sentir frio, porque a blusa não está deixando o calor sair. Quando eu tiro essa blusa ou ponho uma blusa mais fininha, o calor do meu corpo consegue sair. Por isso que a gente sente frio. Entendi. Mas a gente vai aprender um pouquinho mais ano que vem sobre isso. Continuando aí, né? Sobre a carbohemoglobina e a oxihemoglobina, né? Que são essas trocas gasosas que ocorrem juntamente com a hemoglobina. Troca gasosa não, né? São as reações que tem entre a hemoglobina e o oxigênio e o dióxido de carbono e o oxigênio. Eric, você levantou a mão, amor? Você quer falar alguma coisa? É porque quando eu tô com outra tela aberta, eu não consigo ver. Acho que nunca não. Não, então tá bom. Uma coisa agora que a gente vai ver que também é muito importante que vocês têm que saber é que tanto o oxigênio quanto o gás carbônico ou dióxido de carbono, com a hemoglobina, eles conseguem se desfazer deles. A hemoglobina consegue se desfazer tanto do oxigênio quanto do gás carbônico ou dióxido de carbono, ela consegue se desfazer deles com facilidade. Mas quando a hemoglobina ela se combina com monóxido de carbono, essa combinação chama-se carboxihemoglobina. Essa combinação ela é extremamente perigosa. Por quê? Porque esse composto aí do monóxido de carbono,
ele impede o transporte do oxigênio pelas hemácias e pode levar a pessoa à morte. Então, a gente tem que... quando a gente está num ambiente que tenha fumaça ou que tenha fogueira, a fumaça, gente, tanto de escapamento de carro como de fogueira, gente, no geral, papel queimado, qualquer coisa, o que libera é monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ele é extremamente tóxico para o nosso corpo e pode levar a pessoa à morte. Então, se você tiver... Libera também. Então, se você tiver no ambiente... quando tem um incêndio, uma pessoa respira muito... Ela morre. Ou ela pode ficar intoxicada. Depende da quantidade que você terminar de apresentar isso, falar, eu tenho uma pergunta, tá? Tá. Então, o que a gente precisa saber? Monóxido de carbono, ele é extremamente tóxico. Então, ele, quando ele se combina com a nossa hemoglobina, é como se ele formasse uma barreira impedindo a passagem do oxigênio. Ou seja, a pessoa ela vai começando a ficar meio tonta, ela perde os sentidos e desmaia. E aí, por isso que muitas acabam morrendo. Porque na hora que ela desmaia, ela continua inalando aquele gás, aí ela morre. Porque é como se no organismo dela passasse a não ter mais oxigênio e somente monóxido de carbono, que é um gás tóxico. E a pessoa morre intoxicada. Então, por isso que nunca a gente pode ficar num ambiente fechado com fumaça. Seja dentro de um... Por exemplo, um tempo atrás, passou até no jornal que um casal de namorados, né, estavam dentro do carro, dentro de uma garagem fechada. Estavam lá namorando. Aí, quando a gente está ouvindo muita música, a bateria do carro às vezes vai para o saco. E o que eles fizeram? Ligaram o carro para carregar e continuaram lá. Os dois desmaiaram. E continuaram inalando aquela fumaça do escapamento do carro, que o carro estava ligado. E aí, depois de um tempo, acharam o corpo dos dois, né? Os dois mortos dentro do carro. Ô, Pro, teve um caso também que eu vi que tava o marido, a mulher e o filho. Eles estavam mas que normal, como é, Duda? Mas aí eles acenderam uma churrasqueira dentro de casa. Aí eles Sim, eu vi isso também. Morreram também, porque eles ficaram inalando. Aí fala, professora, mas não tem sofrimento? Não. A pessoa, ela perde os sentidos, desmaia, e aí na hora que, depois de um tempo, vai ser encontrado o corpo das pessoas. Mas isso não tem no cigarro? Cigarro também tem. E é tóxico. Por que quando a gente vê assim, é mais assim e no cigarro isso não acontece tanto? Porque no cigarro, a fumaça, ela é menos, muito menor, entendeu? Por isso. Ah, tá. Só Mas se tiver muitas pessoas no mesmo ambiente fechado. Oi? Mas isso só tem no cigarro ou tem outras? Não, monóxido de carbono tem todas as fumaças. Que você vê fumaça, tem monóxido de carbono. Está sendo a queima de alguma coisa. Entendi. Bom, então agora a gente vai completar esse quadrinho. Então lá, hemoglobina mais oxigênio, oxihemoglobina. Hemoglobina mais gás carbônico, carbohemoglobina. E hemoglobina mais monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Eu vou colocar as palavrinhas escritas certinho aqui no bate-papo. Essas palavras são muito difíceis. Oxihemoglobina. Não tem o H, tá bom? Na hemoglobina aí. Oxihemoglobina já foi. Hemoglobina, tá certo. Carbohemoglobina. E a última, carboxihemoglobina. Pronto. Ô, Pedro, quer fazer a pergunta agora? Tem a ver com a matéria, porque eu vou entrar em sangue agora. Então, minha pergunta era do sangue. Ah, pode falar. Quando a gente tira sangue, qual sangue sai? O arterial ou o outro? Então, depende do tipo de exame. Existe um exame que é somente do sangue arterial.
mas aí ele tem que ser tirado tem todo um jeito, né? Então, geralmente, o sangue que a gente tira... que foi? Não tô te ouvindo. Miguel, você tá falando comigo? Não, com a minha irmã. Ah, eu achei que tava falando comigo. Espera que a gente já vai entrar nesse assunto, Pedro, aí a gente já fala melhor, tá bom? Ou pra gente tá falando desse assunto que no cigarro também tem, mas, por exemplo, se a pessoa, mesmo que é pouco, a pessoa não pode, tendo isso, ela não pode morrer por isso, fumando cigarro? Não entendi. Pergunta de novo. Fala de novo. Assim, essa substância, você falou que tem no cigarro. Sim. Só que é pouco. Não tem como, com o tempo, não tem como a pessoa morrer por conta do cigarro, por conta dessa substância? Então, o problema do cigarro é que, com o tempo, tende a pessoa a ficar debilitada assim. Mas assim, ó, gente, vou ser bem sincera, existem pessoas que ficam e tem gente que fuma a vida inteira e não acontece nada, né? Então, vai muito do organismo da pessoa. O que o cigarro ele causa? Ele pode causar falta de ar e outras doenças relacionadas à nossa parte respiratória, né? Pode causar câncer nos pulmões, então, insuficiência respiratória. Então, assim, mas é uma coisa bem relativa, porque vai de organismo para organismo, entendeu? Eu conheço pessoas que fumam a vida inteira e não tem absolutamente nada. O meu pai faleceu faz um ano e foi por conta do cigarro. Então, gente, é o que eu falo. A gente não tem que pagar para ver, né? Toda vez que a gente fala em drogas, é uma coisa que eu falo muito no 8º ano, que a gente tem uma aula sobre isso, se droga não desse alguma sensação de prazer, as pessoas nem usavam. Então, a gente não tem nem que experimentar uma coisa dessa, porque às vezes a pessoa gosta e acaba virando um vício por conta disso, né? Então, a gente não tem nem que fazer um teste, falar, eu só vou ver como que é. Não tem, né? Porque a gente não sabe como o nosso organismo vai reagir. Eu falo de droga porque o cigarro ele é uma droga, embora ela seja lícita, é uma droga que é regularizada, mas não deixa de ser uma droga. É o caminho de entrada para outras drogas, entendeu? Então, por isso que a gente tem que... o ProERD fala sobre isso, né? Vocês, apesar que o 6º ano não tem ProERD, é 7º, né? É 7º e 5º. Mas vocês tiveram ano passado, né? Sim. Sim, Ai, fez. que bom. Esse ano nem vai ter ProERD, que triste. Porque é tão legal esse negócio Ainda do bem ProERD. que o nosso é só ano que vem. É verdade, aí vocês vão ter normal. Todo mundo já escreveu, amores? Eu já escrevi. Sim. Mas essa substância, onde ela fica? Ela fica armazenada no pulmão, ela fica armazenada no sangue. A oxihemoglobina, a carboxihemoglobina, essas? Então, ficam todas no sangue. A oxihemoglobina é no sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. A carbohemoglobina é no sangue venoso. Agora, a carboxihemoglobina, ela entra meio que para destruir mesmo, entendeu? Então, ela impede a passagem do oxigênio também. É como se ela tomasse conta de tudo. Mas se essa substância tem no cigarro, por que não vai no pulmão? Vai para o pulmão. Por isso que o pulmão das pessoas que fumam é um pulmão mais escuro na hora que tira a radiografia. Porque essa substância ela vai ficando toda ali na parede do pulmão. Quando uma pessoa tira uma radiografia, um raio-x do pulmão, você vê até as manchas por conta da fumaça do cigarro no pulmão. Entendeu? Então, Pedro, o sangue que é tirado é das veias, né? Então, esse sangue ele vai ser analisado normalmente. O problema esse sangue das veias é como se fosse sangue venoso mesmo.
Tem um exame que chama gasometria venosa, ou gasometria arterial, que é para medir a quantidade de oxigênio no sangue. Então, aí ele não pode ser tirado da veinha normal, ele tem que ser tirado da artéria. E o sangue de gasometria venosa, aí tem que ser tirado da veia, mas aí ele vai medir o quê? A quantidade de gás carbônico ou dióxido de carbono do sangue. Então, depende do que vai ser analisado, é o que a gente... Qual vai ser o sangue que a gente vai ser retirado. O sangue que a gente recolhe normalmente, o que é analisado, não tem nada a ver com oxigênio, nem gás carbônico, por isso que ele é tirado da veia normal, que é isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, lá. Quando a gente tira sangue, a gente vê um líquido vermelho, certo? Todo mundo já tirou sangue aqui? Certo. Né? Que é desse jeitinho aqui. Né? Tirando. Ô, Pro, uma pergunta. Ai, gente. Tipo de sangue universal é o O positivo ou negativo? Doador universal é O positivo. Aê, eu sou... Mas ele só recebe... Ele só recebe de O. esse é o problema. Ó. Então, vamos lá, ó. Essa imagem aqui, né, a gente vê o liquidinho vermelho aqui dentro do tubinho. Então, quando a gente vê lá o sangue, a gente acha que ele é vermelho e acabou, né? Mas, quando a gente tira o sangue, tem os bastidores depois dessa tirada de sangue, né? Depois que a gente tira o sangue, aquele tubinho, ele deve ser colocado dentro de uma centrífuga. O que é centrífuga? É uma máquina assim redondinha, que colocam vários tubinhos e ela fica girando como se fosse uma máquina de lavar, quando está centrifugando roupa. Ela não para de girar e gira mó rápido. Exatamente. Essa centrífuga do sangue, ela é exatamente como uma máquina de lavar centrifugando roupa. Gira em alta rotação, muito rápido mesmo. Tá vendo aqui, ó? Os tubinhos ficam lá presos e eles ficam girando em alta rotação. Quando ele sai da centrífuga, a gente consegue ver o quê? Ó, o plasma, que é um líquido amarelo, os glóbulos brancos, que fica uma partinha branca, e a parte vermelha, que são os glóbulos vermelhos. Fica exatamente assim, separado. Se a pessoa, tipo assim, bater o olho assim e não tá escrito, ela ainda nem pra perceber que tem os glóbulos brancos ali. Não dá para perceber. Mas quando você olha pessoalmente na sua mãozinha... Por que separa os glóbulos brancos do sangue do plasma? Como é que você... Vamos falar sobre isso. Por que separa? Não, como? Quer dizer, centrífuga. Através da centrífuga. Essa alta rotação faz com que eles fiquem divididos, porque cada um acaba tendo uma função. Por isso que a gente separa, porque quando você vai fazer um exame de sangue, se você quer saber a parte de hormônios, é uma parte que tem que ser analisada. Eu quero saber sobre a minha imunidade, são os glóbulos brancos que vão ser analisados. Então, cada parte, plasma, ela tem uma função. Ele serve, plasma? Vou falar agora. Exatamente agora. Então, a gente vai saber, assim, qual a função aí de cada um no nosso sangue. O plasma, ele transporta substâncias dissolvidas como proteínas, sais, hormônios, e todo medicamento que a gente toma, ele é carregado também pelo plasma do sangue, tá? Até a parte do corpo para tirar a nossa dorzinha lá. E a principal função do plasma é esse transporte de nutrientes, tá? Então, se eu quero fazer um exame de hormônios, eu vou analisar o plasma. Quero fazer um exame para saber de proteínas? Vou analisar o plasma. E a parte de coagulação do sangue também tem a ver com o plasma sanguíneo. Vocês já pararam para perceber? O nosso dedo começou a sangrar. Aí, depois, quando esse sangue, quando vai parando de sangrar, às vezes forma uma camadinha meio amarelada. Quando o sangue coagula. É o plasma. O plasma que é responsável por isso também. Ele que ajuda nessa coagulação do sangue. Tá? Os glóbulos brancos, que é essa partinha que a gente acha que ela é tão pequenininha aqui, ele também é conhecido como os leucócitos. Ele é responsável pela parte de defesa do nosso corpo.
ele é responsável pelo sistema imunológico. Então, se eu quero... Que velocidade mais ou menos o sangue tem que estar girando, ou coisa do tipo, para poder se separar, assim? Eu não sei a quantidade de rotação, eu não sei. E acho que também nem fala aqui na apostila. Mas eu sei que é bem rápido, porque eu já trabalhei em laboratórios e eu colocava sangue para centrifugar. Então é muito rápido a rotação dessa máquina. É uma máquina assim. Se ela começar a rotacionar, aí ela acabar e você tirar o sangue, não se mistura com plasma de volta? Não mistura, ele fica separadinho. Tempo? Ele vai para o laboratório já assim. Ele deve ficar nessa rotação 5 minutos. Tem como unir ele de volta? Tem como unir eles de volta? Tem, se você misturar, sim. Mas não é viável, porque ele vai ser analisado cada uma parte. Uma dúvida. Assim, por exemplo, tem alguma comida ou algum alimento que pode estragar ou fazer com que os glóbulos brancos não existam mais? Não, acho que alimento não. O que? Um alimento que pode causar doença, que pode derrotar os glóbulos brancos? Não conheço, assim, para te falar agora, um alimento que... A única coisa, assim, que eu conheço causada por comida, coisa do tipo, é intoxicação alimentar. Sim, mas eu acho que ela perguntou de alimentos normais que a gente come no nosso dia a dia. Eu acredito que não. E os glóbulos vermelhos, que é essa parte vermelha mesmo, né? Eles se originam da medula óssea, né? A gente encontra nele hemoglobina, e a principal função dos glóbulos vermelhos é o transporte de oxigênio para o corpo e do gás carbônico para os pulmões. Então, cada um a gente percebe que tem uma função aí. Então, quando o sangue vai ser analisado pela pessoa no laboratório, por isso que ele passa por uma centrífuga, porque cada um vai pegar uma partinha para ser analisado de forma diferente aí. Tá? A única centrífuga que eu conheci era da máquina. Mas ela é bem parecida com a centrífuga da máquina, assim. Estou falando em termos de rotação, tá? Não em termos de máquina de lavar, que ela é enorme. A centrífuga ela é menorzinha, assim, ó. Tem em laboratório e a gente coloca um monte de vidrinho de sangue. Comparada à máquina de lavar, ela é minúscula. Sim. Então, a gente encerra o nosso capítulo aqui. Na quarta-feira, a gente vai fazer a rede de palavras. Vou passar como liçãozinha de casa a página 18. Vou colocar lá no Teams para vocês. E aí, eu quero que vocês mandem a foto, tanto da página 18, como da 19, como da 20, que vocês responderam, só para prover que está tudo ok. Então, eu vou colocar todas essas páginas lá no Teams, só para vocês lembrarem, tá bom? Mas a que vocês vão ter que fazer em casa mesmo é somente a página 18. A 18 é para hoje? Não, vou colocar para amanhã. Não. Porque dá tempo de vocês fazerem com tranquilidade. Tá? Ok, pronto. Oi? Que para amanhã já tem algumas lições. Então, vou colocar para amanhã, até meia-noite, vocês podem entregar tranquilo, tá bom? Pronto. E, gente, são duas Então, vai ser a sexta que a gente vai ter que fazer para amanhã. Minha boca parece que é azul aqui na câmera. Tem 5 lições para amanhã. Eita, nós. Mas é porque vocês deixaram acumular, né? Não. Tem uma que eu não entendi. Não, fui fazendo. Ainda não respondeu. Nossa, Paula. Paula. Semana passada, você passou uma lição para 3 da tarde. Aí, eu tava lá de boa aqui na cama, jogando. Aí eu lembrei. Aí era 12h42. Aí eu falei, deixa eu fazer aqui. Nossa. Acontece. Às vezes a gente Sorte sua que a lição não era tão difícil. Ainda bem, né? Então tá bom, meus amores. Eu vou me despedindo de vocês. Quarta-feira, nos vemos de novo, mas quarta-feira, 6 horas da manhã, não. 7 horas, porque eu acho que é a minha primeira aula com vocês. Tá? Então acordem felizes, tá? Para vir aqui para aula na quarta. Tchau, Um beijo e a gente se vê quarta-feira, tá bom?
Qualquer dúvida que tiver, conforme for lendo aí, vocês me chamem, tá? Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchau, Pro. Tchau, princesa.